Vamos dar início com aquela nossa oração, a nossa entrega na mão de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ilumine nesta noite e que nos traga um pouco mais de conhecimento, de entendimento sobre a nossa caminhada, sobre os nossos propósitos de vida, né? Que Ele nos ajude, nos orientando, nos abençoando e nos deixando repletos e cheios de energia, luz, né, em nossos corações. Vamos então orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos. Muito bom, né? Maravilhoso momento. Nossa gratidão também a essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, que nos ampara, nos assiste nas nossas dificuldades, no nosso dia a dia, que nos sustenta e nos ajuda a superar as nossas dificuldades. Gratidão a todos eles. Muito bom. Nosso livro, Vencendo as Imperfeições, nos traz uma orientação muito importante hoje, que é o título Importância do Estudo Evangélico e Doutrinário. Por que nós precisamos de estudar isso? Né? Às vezes, existem pessoas que indagam o porquê. É simples. Se nós queremos ir de encontro à felicidade, estabelecer a paz e a felicidade em nós precisamos adquirir conhecimento. E o conhecimento, nós sabemos que é só através de estudo, né? Através da prática, do amor, do carinho, né? Então, esta é a grande importância de que a gente faça o estudo evangélico e doutrinário. Então, ele nos diz assim, nossa lição: o conhecimento profundo dos ensinamentos de Jesus é imprescindível para que o homem compreenda melhor a si mesmo, a sua natureza material e espiritual e o mundo em que vive. O Evangelho contém a verdade, mas nem sempre de modo explícito. Precisa, pois, ser entendido na essência. Esse objetivo pode ser atingido com o auxílio do Espiritismo, pois desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito de forma alegórica. Todos podem aprender através da experiência, mas o estudo ajuda-os a adquirir o conhecimento com mais rapidez. É ideal que seja feito metodicamente e abranja o Evangelho de Jesus, os livros de Allan Kardec, as obras complementares de outros autores e as que são ditadas pelos Espíritos.
Para adquirir-se compreensão mais ampla e base doutrinária mais sólida, é aconselhável estudar primeiro o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Em seguida, os outros livros escritos por ele, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Com os conhecimentos que essas obras proporcionam, o estudioso do Espiritismo terá condições de selecionar outros livros espíritas, psicografados ou não. É importante examinar a qualidade dos livros rotulados como espíritas, pois em todos são doutrinariamente corretos. Nem todos são doutrinariamente corretos. Há os que são bons, os razoáveis e os de conteúdo pobre. Como selecioná-los? Como reconhecer se é edificante, inócuo ou prejudicial? Há um critério que é bastante seguro, consiste em selecioná-lo com base no conteúdo, aquele que pode ser classificado como bom e esclarecedor, educativo e só ensina o que é construtivo, é doutrinariamente correto e não entra em desacordo com os ensinamentos do mestre ou de Allan Kardec. Uma conclusão segura requer razoável conhecimento doutrinário. Caso contrário, uma obra nada edificante, contendo falhas ou deturbações, pode ser aceita como adequada e recomendável. É ideal que o estudo seja diário, constante, sem interrupções. Assim, os ensinamentos são melhor compreendidos e sedimentados progressivamente. A leitura constante contribui para a manutenção de um estado mental positivo, contribuindo para a preservação do equilíbrio e da vigilância constante. Sobretudo, se acompanhada de oração, nesse sentido são recomendáveis o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, a Bíblia, Fonte Viva, Linha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Palavras de Vida Eterna, de autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e outros livros de mensagens edificantes e esclarecedoras. Muito bem, está aí a nossa orientação de hoje, né? Importante é que a gente, como espírita, tenha conhecimento das obras que Allan Kardec deixou, né? Ele nos trouxe. Ele iniciou pelo Livro dos Espíritos, né? Que são perguntas e respostas para nos esclarecer. Na sequência veio o Evangelho e assim por diante, né? Depois, na sequência, veio o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, né? Então, obras que nos orientam sobre o nosso caminho, os objetivos que nós temos, o que nós precisamos atingir, aonde nós precisamos chegar, o que Jesus quer para nós, né? Isso tudo está implícito dentro dessas obras, né? E aí, onde a necessidade que a gente faça o estudo destas obras, faça essa leitura, né? Para que
a gente tenha um objetivo para que a gente supere as nossas dificuldades. Porque, como a gente já disse no decorrer de outros encontros que nós tivemos, nós estamos aqui para evoluir. Né? Então, nós temos que buscar esta evolução. Esta evolução nós buscamos através de que forma? Através do estudo evangélico, doutrinário, né? Que nos ensina os caminhos, os porquês da vida, né? Tantas pessoas se questionam, tal, né? Tem um caso até recente de uma pessoa que precisava muito ir numa casa espírita, né? E, e quando eu falei, tá bom, vamos combinar, vamos marcar, né? Para que você vá. Aí ela se assustou, ficou com medo. Por que medo? Falta de conhecimento, falta de uma leitura, de entender um pouco mais, né? Porque o evangelho que nós praticamos de Allan Kardec, ele é simples, né? Ele é só uma forma diferente da gente encarar a vida. Nós, nós acreditamos na vida, na continuidade dela. Sabemos que é desta forma, né? Temos provas disso tudo. E sabemos também que quando você se cerca de bons momentos, de bons espíritos junto de você, elevando o seu pensamento, praticando o amor, a caridade, né? Todos os ensinamentos que a doutrina nos traz, não tem por que temer. Temer o quê? Temer o amor? Porque você está gerando amor. Não tem como acontecer diferente. Você vai gerar amor através de bons estudos, de boas leituras. A gente já falou muito sobre isso nos nossos encontros, né? E nós precisamos nos cercar de momentos bons, de momentos que a gente valorize a vida, que a gente possa crescer, não é verdade? Então, ele nos orienta desta forma. E aí ele cita as obras de Allan Kardec para que a gente faça esses estudos. E fazemos também através de outras leituras complementares. Sabe? Quem pega os livros que Emmanuel escreveu, são orientações baseados na Bíblia, baseados nos ensinamentos doutrinários. Né? Ele conta essas experiências e esses acontecimentos através de uma linguagem mais simples, para que a gente possa entender melhor, né? Obras escritas por Chico Xavier, que maravilhosamente contribuiu com a doutrina, e muito, né? É um exemplo a ser seguido de regeneração, de, sabe, dedicação, né? A gente sabe que Chico teve uma vida muito regrada, né? Ele era uma pessoa muito humilde e mais de 450 livros ele tem editado, tá? Então, obras que nos trazem, assim, orientações maravilhosas. Um exemplo, o livro Caminho, Verdade e Vida, né? Esse livro é um livro maravilhoso, baseado no Evangelho, né? Ensinamentos e passagens do nosso dia a dia, aonde a gente pode se encontrar. Por quê? Porque caminho, verdade e vida. Jesus disse isso. Jesus disse esta frase: Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Olha a profundidade que tem nessas palavras e no texto deste livro. Um livro edificante, um livro maravilhoso para que a gente possa adquirir conhecimentos. O que ele está colocando na nossa lição de hoje é exatamente isso, que a gente pratique esta situação de o Evangelho, fazer um estudo criterioso, né? Procurar entender todas essas passagens. Então, é assim que nós podemos colaborar com os irmãos que nos circundam também. Porque no momento que você está gerando esta energia boa, esse amor, você está transportando isso para quem está ao seu lado. Você está gerando um ambiente sadio, um ambiente onde todos serão unidos no único ponto que Jesus quer para todos nós, o amor, né? Em cima do amor. Porque estamos necessitando de mudar o nosso modo de pensar. Nós já iniciamos a transição que tanto Chico falou, que foi postergada, e agora realmente ela já se deu início, né? Então, nós estamos num processo de transição, e onde, nesse mundo regenerado, não vai existir maldade. A maldade vai ser expelida. Acabou, né? Então, nós precisamos nos preparar muito bem através dos estudos, através destas obras, né? Esta série que nós temos aqui de Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, que isso eu acabei de falar, Palavras de Vida Eterna, né? São todos de autoria de Emmanuel, né? Que nos trouxe conhecimentos assim maravilhosos, assim, muito bons, que nos ajudam no nosso dia a dia, nos mostrando situações para que a gente supere todos os nossos desequilíbrios e de divergências de opiniões entre outros, né? Que acontece muito isso, essas desencontros de entendimento. E estes livros complementam esta situação. Que a gente seja mais paciente, que a gente seja compreensivo, que a gente possa levar aos nossos irmãos amor, né? E sabemos que a nossa caminhada é esta. Nós estamos aqui justamente para evoluir, para crescer. E através dos estudos, né? Do estudo evangélico, da doutrina espírita, que tanto nos ensina, que tanto nos mostra como são as nossas entendimentos, as nossas passagens, né? Porque, às vezes, quando você se abstém de praticar um estudo, praticar a doutrina, o evangelho, né? Você está se isolando, isolando daquilo que você pode colher de bom para você mesmo, né? Então, é aquilo que a gente sempre coloca, se autoconhecer, fazer aquele exame diário. Será que eu machuquei alguém hoje? Será que eu fiz alguma coisa errada? Ah, peraí, aquela hora eu fiz assim e não estava bom, não foi legal, eu preciso de me desculpar. Olha aí, eu preciso me desculpar. Este é o caminho aonde nós vamos conquistando os nossos degraus, aonde nós vamos construindo a nossa vida futura como uma fortaleza, porque estaremos fortes
e vigorosos, praticando o amor, o perdão, a caridade, né? Então, conseguimos isso através desses estudos, né? Estudos maravilhosos que tem dentro da doutrina espírita o entendimento da vida, né? De onde viemos, o que estamos fazendo e para onde vamos. A doutrina nos mostra e nos explica isso. De onde viemos, o que fazemos, para onde vamos. É isso que nós precisamos entender dentro desse evangelho maravilhoso que Allan Kardec nos trouxe, né? Através dessa codificação que Kardec conseguiu fazer para que a gente possa ter este entendimento e esta felicidade em estar entendendo a cada dia um pouco mais. Muito bem, acho que o assunto está bem tranquilo, né? Hoje eu quero a participação de todos. Eu gostaria de escutar todos hoje, para que todos deem as suas opiniões, de como pensam e como acham que está certo ou errado. O microfone está aberto para que a gente troque ideias e conhecimentos. Doutor Danquimar, Oi, dona boa Soeira. noite. Primeiro, Boa noite. que o Evangelho segundo o Espiritismo é um dos melhores livros para o aprendizado da gente dos ensinamentos de Jesus. Uma coisa muito importante que ajuda a nós e outras pessoas é o Evangelho no lar. Porque no momento da leitura do Evangelho no lar, nos são oferecidos a oportunidade de renovação moral, ajudando a nós reencarnados o aprendizado no campo físico e espiritual, desenvolvendo também a caridade, o amor, a fraternidade. No momento da leitura do Evangelho no Lar, reunidos também nossos irmãos desencarnados, que são trazidos para aprenderem os ensinamentos de Jesus. E ao redor da nossa habitação, onde se faz a leitura, abre-se um leque de luz ao redor das casas da região. E essas energias benéficas emanadas dos mentores espirituais ajudam a todos, sem distinção, porque abre um leque de luz, uma aura. Com todos que estão dentro dessa aura, eles vão receber ajuda, receber energia. Agora, quanto à escolha dos livros para o nosso aprendizado, nós sabemos que há muitos, mas eu, principalmente, prefiro os de Emmanuel, Allan Kardec, o psicografado por Chico Xavier, que traz uma gama de aprendizado muito grande. E temos que tomar cuidado, porque tem muitas obras que traz coisas enganosas e nos deixa com dúvidas. E essas dúvidas atrapalham o nosso ensinamento. Então, irmãos, cuidado. Escolha a dedo a leitura que se deve seguir para o nosso aprendizado. Obrigado. Nós que agradecemos, dona Soeira. Muito obrigado pelas suas palavras. E muito bem lembrado, né? Momento que nós estamos fazendo o Evangelho. E nós estamos dedicando aquele pequeno períodozinho ali de oração. Nós somos cercados por uma luz muito grande, né? É maravilhoso essa situação onde a gente está realizando o Evangelho,
fazendo um estudo, né? Tenho certeza que neste momento, em todos os espaços aonde a nossa energia está atingindo, este momento, nós estamos formando uma egrégora assim maravilhosa, uma energia limpa, azulada, sabe? Que nos cerca de paz e de felicidade. Muito bom. Quem mais quer falar? Posso falar, Dankmar? Pode sim. Eu vejo assim, né, dessa lição, né, que com os livros, né, eu posso falar por mim, tanto o Evangelho, o Livro dos Espíritos, que foi o que eu li mais, né, e outros livros também. Eu acho que quando a gente lê esses livros, principalmente o Livro dos Espíritos, né, a gente começa assim a perceber e a entender o porquê das coisas ao redor da gente e do mundo. E isso faz com que a gente se questione mais, observe mais tanto a nós quanto aos outros. E eu posso falar por mim, e pensamos assim, eu penso assim, deixar de exigir demais dos outros e exigir demais do nosso conhecimento que nós estamos adquirindo. E esses outros livros, né, que nem do Nosso Lar, do Chico, Emmanuel, do Allan Kardec, e tantos outros, né, do Divaldo, faz com que a gente leia eles de um prisma diferente, de um ponto de vista diferente, querendo absorver de cada um os ensinamentos que já adquirimos anteriormente. É um complemento. Eu vejo assim, não é fácil, porque a gente aprende, mas as mudanças é que são difíceis. Esse é o meu ponto de vista, mas isso faz com que a gente passe, como eu vou falar assim, a observar mais a nós mesmos, né? E tudo, e entender melhor o que acontece em volta de nós. É o que eu entendo, né? Eu passei a entender mais depois que eu comecei a ler mais, né? A entender melhor, né? Não a ler. Ler eu lia bastante, mas a entender melhor cada ensinamento, né? Cada liçãozinha aprendida. E Muito bom, Teresa. posso falar Pode, uma frase de Allan Kardec que ele diz pode sim. assim: nascer, morrer, renascer e ainda progredir, sempre. Tal é a lei. Eu acho que isso é um resumo de todos os ensinamentos do Espiritismo. Acho que mexe muito com a gente quando a gente ouve e lê essa frase dele. Obrigada. Nada. Nós que agradecemos, ô Teresa. E você falou uma grande verdade, né? E essa frase, por último, que você leu, de Allan Kardec, resume tudo. É isso aí que é o nosso nascer, renascer, né? E assim progredir. É o nosso caminho, é isso. Muito bom. Tem mais? Eu, Sim, é, muito bem dito o que foi falado. Mas eu gostaria que a gente não esquecesse das nossas crianças, nossos filhos, nossos netos. A internet nos ajuda muito. Livros, conhecimento, palestras, faz chegar perto da gente. Mas a visita à casa espírita tem uma coisa mais importante, que é o ambiente, o clima de amor que envolve a casa espírita, que nos dá conhecimento, ensinamentos e nos ajuda muito nessa coisa do amor. Principalmente para nossas crianças, para a aula de evangelização, que facilita bastante na casa espírita os professores de evangelização.
Então, nossos filhos, crianças, netos, que pudermos levar, nós estaremos dando continuidade desse trabalho de Jesus com a gente e com nossos filhos, que continue. E também que na Casa Espírita existe muita atividade que fala da caridade, de ajudar, e com atividades que nos exortam a fazer a caridade. Nos ajuda muito isso. Então, não esqueçam, a internet ajuda, o Evangelho é maravilhoso, o Evangelho no lar é maravilhoso, é tudo o que vocês falaram. Mas as nossas crianças precisam de evangelização. Então, era isso que eu queria falar. Um abraço. Obrigado. Nós que agradecemos, Gilson. Muito obrigado. Quem mais quer falar? Eu posso falar? Pode. Eu entendo assim, né? A renovação, a restauração e a doutrina espírita, onde recebemos a energia boa para o nosso bem. Ao entendimento do Evangelho ou a doutrina, ela nos emite energia, assim nós recebemos a luz, onde recebemos e quando nos doamos com carinho, amor, e nos traz de volta, que nos retorna a luz divina, a energia nos renova. Ou seja, a cada conhecimento há uma palavra, uma verdade com que vem. Ao recebermos essa energia, o que nós podemos doar é o que retorna para nós. Quando nós nos doamos, nós também recebemos. Então, fazendo bem para ambos, né? É o que nós recebemos quando fazemos as coisas direito, né? Para chegarmos em algum lugar. É isso. Obrigado. Obrigada. Alguém mais? Aqui, Marco. Oi, André. O título de hoje, né? A importância do estudo. Olha só a palavra. Estudo. Né? Então, eu vou levar por outro prisma. Né? Nos 10 mandamentos, tem um mandamento que ensina, veja, a nós como buscar o estudo evangélico e doutrinário. Não tem? Deus é maravilhoso, Ele conhece seus filhos e sabe o quanto necessário é de que ele se evangelize mediante as leis. Então tem um mandamento que diz assim: guardai um dia da semana para Deus. O que significa isso? Ir apenas ao templo? Não. E buscar o conhecimento evangélico e doutrinário dos princípios divinos. Então, por aí a gente já vê a importância que tem esse título. É quando falamos de estudo, nós temos que pensar de que estudo é conhecer os princípios básicos de Deus. Aonde vamos conhecer os princípios básicos de Deus? Então, Kardec diz de que a base está nas obras doutrinárias.
Ele coloca bem claro a Bíblia, em primeiro lugar, desde que nós saibamos interpretá-la corretamente, no contexto da razão, para os dias atuais que nós nos encontramos, para que ela nos dê uma base segura de como caminharmos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base principal da doutrina espírita cristã. Então, nós temos que buscar essa base doutrinária, porque com ela nós teremos o conhecimento amplo do que é certo e do que é errado. É proibido ler outras obras complementares? Não, de forma alguma. Mas, se nós começarmos invertidamente, o inverso, lermos as obras complementares, que normalmente são romances, que tem uma história linda, nos amarra, mas também ali tem um conteúdo muito alegórico. Nós não conseguiríamos nunca discernir o que é certo e o que é errado. Ora, quando nós começamos corretamente, estudando as obras doutrinárias evangélicas, qualquer obra complementar que vier, nós teremos condições de discernir. Aqui é uma história, aqui é um tino alegórico que o autor colocou. Não faz parte do princípio verdadeiro da doutrina espírita. Então, nós temos a segurança de como interpretar as coisas e como vivenciar as coisas no seu dia a dia. Por isso que ficou bem claro a base do Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, obras póstumas e a Gênese. As obras básicas. Aqui não está escrito leiam, está escrito estudem. Para que a gente, assim, saibamos o que estamos a fazer, o porquê estamos a fazer muitas coisas. E tenhamos a base principal da lei de Deus. Não ficar apenas baseado que a lei de Deus são os 10 mandamentos. Se nós interpretarmos aquelas frases que ali estão, dos 10 mandamentos, nós veremos claramente que 9 delas são leis que foram necessárias para uma época bruta. Está lá, não matar. Faz parte da lei de Deus. Não roubar, não cobiçar, assim, não cometer adultério. Agora, a primeira lei, que é a base principal de tudo, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Não adorar a nada, igual está escrito lá, acima da terra, sobre a terra, abaixo da terra. E da qual Jesus completou. E teríamos que exercitar outra, igual ou maior do que esse ensinamento, que é amar ao seu próximo. Veja. Né? Então, ali a gente começa a ver o quanto necessário é estudarmos o contexto evangélico e doutrinário, para que tenhamos a base, né, do que fazer, né, e como caminhar no dia a dia da vida, sem dizer de que o despertar do conhecimento é coisa ampla em nossas vidas, quando assim estudamos corretamente esses princípios básicos do cristianismo ou das leis de Deus, porque aqui também está as leis de Deus.
Então, é algo assim que, no meu ponto de vista, é muito importante, porque é ele que nos dá essa segurança, né, de podermos discernirmos o que é certo e o que é errado. Aí muita gente pode perguntar, poxa, então eu tenho que ler só as obras básicas, que ali está tudo que é correto. Não vou ler nada de obras complementares porque está incorreto. Não, não é isso aquilo que é ensinado. Até porque Paulo, o apóstolo, deixou bem claro também. Nós teríamos que ver de tudo, ler de tudo, ouvir de tudo. Mas teríamos que aprender a discernir o que é bom ou o que é mal e ficar só com o que é bom, que é outro ensinamento maravilhoso que nos deixou. Porque como que eu vou saber o que é bom se eu não estudei os princípios básicos da lei de Deus? Eu não vou conseguir. Então eu sou envolvido muito fácil por coisas, né, que não tem nada a ver com a verdade cristã. Então esse ensinamento de Paulo também mostra claramente a importância da base e a importância de viver a tudo. Mas com aquele discernimento claro do que é verdadeiro para que você não seja envolvido ou iludido pelas ilusões dos quais os outros ou os falsos profetas assim trazem para a humanidade. Tá? Então, vou colocar apenas isso daí para que todos reflitam. Obrigado, Dankmar. Nós que agradecemos, André, pelas suas palavras. Muito bem lembrados os pontos que você colocou. Isso mesmo, maravilha. Sobre, inclusive, a questão dos 10 mandamentos, né? Muito bom. Alguém mais quer complementar com alguma palavra? Viu, Dankmar? Eu lembrei só uma coisinha aqui, ó. Tem Aham, um livro que foi psicografado por Emmanuel Chico, André, né? O Consolador. Não tem? Livro tem. maravilhoso, hein, gente? É. Maravilhoso. Gente, sensacional o livro. Tem lá no capítulo que fala sobre almas gêmeas. O Chico foi escrevendo, escrevendo, escrevendo. Terminou o livro, Chico voltou lá nesse capítulo e colocou embaixo, depois vocês olham lá, uma errata, tá? Um esclarecimento. Por quê? Porque depois que ele fez a revisão, ele viu de que tinha colocações erradas sobre o sentido da explicação de almas gêmeas. Ele poderia ter corrigido o texto, mas ele não fez isso, porque Emmanuel não deixou. Mandou colocar lá embaixo, para mostrar claramente para todos que lessem, tá, o quanto importante é, né, a base do conhecimento para que não sejamos nós iludidos, muitas das vezes por interpretações que nós, médios, podemos dar a algumas determinadas falas, ou muitas das vezes deturpações de mensagens que chegam até nós por espíritos inferiores. Então, assim, ele colocou lá, olha a importância da base, ok? Vocês podem olhar lá no livro, tá? Ok, André. Muito obrigado. Lembrando também que o ensinamento da doutrina, ele está dentro de conteúdo de muitos romances também. Existem romances aí muito bem psicografados, né? Que nos traz uma mensagem assim maravilhosa e um ensinamento. Quem gosta de ler um romance também pode tirar bons proveitos com a leitura edificante de alguns que são psicografados aí, né? Tá bom? Muito bom. Alguém mais quer falar? Dankmar, Pois para não, quem Siri. gosta de romance, Oi.
anos depois, Renúncia. São todos livros que trazem um ensinamento muito grande, onde se aprende tudo, praticamente desde a base até o momento atual. Sim, Então, são livros que a gente pode indicar, pode ler tranquilamente. para quem gosta desses tipos de livros também, tem um livro que fala um relato sobre aquele acontecimento de 9 de setembro, né? Das torres lá do World Trade Center, né? Aquilo tem ensinamentos ali maravilhosos ali dentro do que foi escrito nesse livro. Um livro bom também para leitura. Né? Ensina muita coisa. Muito bem. Quem mais quer falar alguma coisa? Muito bom. Vamos então passar para nossa encerramento. Antes, vamos vibrar pelos nossos irmãos. Irmãos com os nomes em nossos grupos que atravessam dificuldades, enfermidades, que precisam do amor, da luz de Jesus em seus caminhos. Vamos pedir a Jesus que interceda por eles, abençoando e iluminando a todos esses nossos irmãos que estão com nomes postados, nosso grupo de cura, grupo de estudos, enfim, Pai, esses irmãos que estão com dificuldades e precisando do seu amor, do seu carinho, da tua paz, para que superem e se fortaleçam, que eles sejam abençoados, iluminados neste momento, como nós estamos. E vamos dividir com eles um pouco dessa luz maravilhosa que recai sobre todos nós. Abençoa, Jesus, os nossos lares. Abençoa a nossa semana. Possamos realizar cada vez mais o teu evangelho, os teus ensinamentos no nosso dia a dia, nos abençoando e nos iluminando em todos os momentos. Que a tua paz nos envolva e nos abençoe. Muito bem. Gostaria de ter uma pessoa do nosso grupo, daqui do estudo de hoje, para que faça a oração de encerramento, de agradecimento, a prece de Cáritas. Quem poderia fazer para nós? Eu faço. Ok, vamos lá. Senhor Jesus, nós vos agradecemos mais uma vez pelo ensinamento de hoje, dando o discernimento de livros, cultura, ensinamentos, como se melhorar, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Casa Dr. Bezerra. Deus, nosso Pai, que sois poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, Senhor, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição,
e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem, e que assim seja. Que assim seja, né? Muito bom. Que todos tenham uma boa noite. Que Jesus nos abençoe. Sim, sim.